Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar o Evangelho deste domingo, dia 10 de maio, que fala a respeito do caminho, a verdade e a vida. Quero começar chamando a atenção para um recurso que João utiliza muito no seu Evangelho. O Evangelho de João é muito discursivo também, tem grandes discursos. Nós acompanhamos a semana toda aí um discurso sobre o pão da vida, por exemplo, não é? Então, ele utiliza muito a técnica dos diálogos para aprofundar uma discussão. E aí nós temos o diálogo de Jesus com São Tomé, com São Filipe, né? 2 discípulos. E essa técnica ajuda, de fato, a compreendermos um pouco mais. Aí, a partir da pergunta, Jesus responde a pergunta aprofundando determinadas questões. Porém, as perguntas desses discípulos também nos mostram algo muito próprio do ser humano. O ser humano não tem condições, por si só, de compreender os mistérios de Deus. É preciso que Deus revele os seus mistérios. Aqui está um ponto muito importante. O ser humano tem condições de intuir que Deus existe, de intuir algumas verdades básicas sobre Deus, mas se Deus não se revela, e é por isso que Ele se revelou, nós não podemos ir muito longe. Veja, Jesus falou que Ele e o Pai são um, e de repente São Filipe fala: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu fico imaginando, né? Jesus falou tantas vezes sobre isso. Se fosse com a gente, ele falava: me ajuda aí, Felipe, dá uma força para nós. Quantas vezes já falei sobre isso? Jesus tem que explicar novamente sobre essa relação dele com o Pai. Mas quero chamar a atenção também para a pergunta de Tomé, né? Jesus fala: olha, eu vou para o Pai preparar, lá tem muitas moradas, vou preparar um lugar para vocês, depois eu volto para buscá-los. Para onde eu estou indo, vocês conhecem o caminho. E aí São Tomé responde: olha, eu não sei aonde não sei o que é esse esquema aí de ir para o Pai, e se a gente não sabe nem onde quanto mais o caminho. Então Jesus tem que explicar que no fundo, Ele é o caminho. Então veja, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos traz a realidade de que nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Essa vida é uma peregrinação. O nosso objetivo é alcançar a morada preparada por Cristo lá na casa do Pai. Ingressarmos na casa do Pai, estarmos em Deus. Qual é o caminho? O caminho é Cristo. Quando nós temos foco no caminho, nós, sem problema nenhum, obviamente com as dificuldades do caminho, mas nós não nos perdemos. Se nós caminhamos por este caminho, o caminho verdadeiro, que nos leva à vida, nós podemos ter a certeza de que nós alcançaremos a meta. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo que nos conduz por esse caminho é o penhor da salvação. Ou seja, se nós nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito, nós vamos encontrar, de fato, vamos chegar à meta final. Agora eu quero falar um pouco sobre o drama que nós humanos vivemos, porque, veja, existem diversas opções. E ter que escolher, tem que sempre manter o foco, é algo que exige de nós. Vou dar um pequeno exemplo a partir da internet. Veja, quando a gente precisa pesquisar sobre um determinado assunto na internet, então a gente já sabe: olha, eu quero pesquisar sobre um determinado tema. E aí, qual é o caminho para chegar nessa meta? Eu vou usar o Google. O merchandising aí. Vou usar o Google. Então você senta, coloca lá na ferramenta de pesquisa e abre uma série de páginas. Você começa a abrir aquelas páginas e começa a ver diversas explicações, se interessa por explicações que vão levando a outros temas.
no final das contas, alguém que sentou ali para fazer uma pesquisa de 10 minutos, coisa rápida, de repente fica 1 hora na internet, se perde no meio de tantas opções que vão aparecendo, que vão se tornando às vezes aos nossos olhos até talvez mais interessantes, né, que atiçam a nossa curiosidade, e vamos nos perdendo do caminho e da meta. Veja, a gente abre 500 abas, né, aquela coisa toda, e ficamos perdidos. Veja, se num caminho que é curto, fácil de se atingir, nós já nos perdemos, imagine então um caminho que é longo e exigente para se chegar à meta. Quantas oportunidades vão surgir ao longo deste caminho, tentando nos tirar dele? Oportunidades que trazem prazer, que trazem conforto, que trazem uma certa dose de comodismo. Tudo isso quer nos tirar do caminho que é Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter a determinação e o foco de onde nós queremos chegar e por onde nós podemos ir, por onde é o caminho que é Cristo. É caminhando nele e com ele é que nós vamos chegar na meta. E o interessante, nós vamos descobrir ao final que justamente porque Jesus e o Pai são um, o caminho e a meta final, no final das contas, é a mesma coisa. Nós precisamos ser como aqueles 7 diáconos da leitura, da primeira leitura. Preciso ler todas as leituras hoje, viu? Não é só para escutar a explicação do padre, não. Temos que ler antes de escutar, inclusive, aqui a nossa reflexão. É preciso ler. A primeira leitura de hoje fala a respeito dos 7 diáconos escolhidos em nome de Deus para servir a igreja. Eu chamo a atenção para os requisitos para aqueles que seriam escolhidos. Primeiro, precisam ser pessoas de boa fama, ou seja, que davam testemunho. Todos conheciam o testemunho destes homens de Deus. Segundo lugar, ser repletos do Espírito Santo. E em terceiro, cheios de sabedoria, ou seja, buscar o conhecimento, buscar a verdade, buscar conhecer mais sobre a sua fé e sobre tudo mais, mas sempre guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia pelo caminho correto, que é Cristo. O Espírito nos leva a Cristo. É interessante, logo no início, logo bem no seu início, o cristianismo ainda era chamado de o caminho. Se você abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 2, quando a tradução está mais próxima do original, vai dizer que São Paulo queria perseguir aqueles que seguiam o caminho. Por quê? Porque também a igreja quer sempre nos manter no caminho. Depois vai ser chamada de cristãos, serão chamados de cristãos, mas antes eram os seguidores do caminho. E isso diz um pouco sobre a essência da igreja. A igreja tem todos os meios necessários para nós realizarmos a nossa experiência com Cristo e nos mantermos firmes em Cristo, portanto, no caminho. É por isso que nós não podemos simplesmente achar que podemos ir em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não, Deus deixou todas as ferramentas, todos os meios, principalmente os sacramentos, para a nossa igreja. E nós temos que fazer essa experiência de caminhar junto com a igreja, ser parte da igreja. Afinal de contas, nós batizados somos parte deste corpo, que é a igreja, tendo Cristo como cabeça deste corpo. Então nós queremos pedir ao Senhor que sejamos fiéis, que o seu Santo Espírito nos ajude a sempre manter os olhos fixos na meta e os pés sempre dentro do caminho verdadeiro que é Cristo. E que Nossa Senhora interceda para que sejamos fiéis até
o fim, mesmo diante dos percalços, das dificuldades, do cansaço de um caminho que é longo e exigente, mas que nos leva à felicidade, eterna felicidade. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.